O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: a última geração. As evidências no mundo ao nosso redor nos dizem que estamos vivendo num tempo que a Bíblia chama de tempo do fim. Nosso mundo está mesmo se movendo rapidamente em direção ao ponto final e Deus muito em breve tomará as rédeas em suas próprias mãos. Se estivermos vivos quando esses eventos acontecerem, é importante nós sabermos quais serão as características, então, dessa última geração de seres viventes que verão estes últimos acontecimentos. E mais importante, como estar do lado de Deus quando esse mundo, como nós o conhecemos, hoje chegar ao fim. Mas o que acontece antes da vinda de Jesus? Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Veja que as pessoas não poderão mudar de lado neste momento que este verso nos conta. Não poderemos escolher ou ficar mudando de lado até a volta de Jesus, porque o caráter tem que ser fixado permanentemente antes da segunda vinda de Cristo. Esse texto nos diz claramente que aqueles que são maus continuarão assim e aqueles que são justos permanecerão assim. Pouco tempo desse momento acontecer, diz o verso que Jesus cedo virá. Nós chamamos esse acontecimento de fim da liberdade condicional, ou então fechamento da porta da graça. Pois então termina o tempo em que os seres humanos, nós, eu e você, podemos mudar de lealdade de um lado para o outro. Esse tempo probatório, tempo de fazer escolhas eternas, terminou. Não nos diz quanto tempo levará desde então o fim da liberdade condicional, fechamento da porta da graça, até a segunda vinda de Cristo, a não ser a palavra cedo. Essa palavra nos diz que não será um período longo, mas será um período muito importante. Como Daniel, por exemplo, descreveu esse tempo tão importante? Daniel capítulo 12 e o verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, quando Miguel se levanta, ocorre um momento de dificuldade, não um milênio de paz. O capítulo 11 de Daniel descreve eventos da história do mundo desde os dias de Daniel até o fim da história da Terra. Depois que esses eventos mundiais acontecerem, Miguel, que é um outro nome para Cristo, se levanta para iniciar uma nova fase do plano de Deus para a Terra e a raça humana. Quando ele faz isso, um terrível tempo de angústia começa. Mais uma vez, não nos diz quanto tempo durará esse período de angústia, mas visto que naquele tempo, como diz o verso, o povo de Deus será liberto, podemos ter certeza de que não será longo. O que mais acontece durante esse período? Apocalipse, capítulo 15 e o verso 8. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. As 7 pragas, então, nesse tempo, cairão sobre a terra. O tempo de angústia, descrito por Daniel, será como nenhum outro momento na história da terra. Porque esta terra nunca sofreu desastres como as pragas descritas em Apocalipse 16.
Somente pela mão protetora de Deus, seu povo poderá sobreviver ao que está por vir. Como isso se conecta? O que tem a ver com o que nós vimos antes, que é o fechamento da porta da graça? Apocalipse capítulo 8, versos 3 até o 5. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. É interessante que o incenso e as orações terminarão em algum momento da história, ou seja, não continuarão por tempo indefinido. Esse período corresponde ao fim da liberdade condicional ou fechamento da porta da graça, e então o período das 7 pragas. Um pouco antes de Jesus voltar, haverá um tempo em que não haverá mais orações por perdão aceitas por Deus, e não haverá mais mudança de lealdade de um lado para o outro. Todas as decisões terão sido tomadas e serão finais. Certamente, esse é o momento mais sério que já se conheceu em toda a história da Terra. Mas em que período nós estamos agora? Apocalipse, capítulo 7 e o verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nós estamos no período imediatamente antes do tempo limite em que os problemas surgirão na terra. Os anjos de Deus foram então contratados para segurar esses ventos da destruição por um propósito bem específico. O período que nós estamos agora é os anjos retendo os 4 ventos da terra. Mas por que eles estão fazendo isso? Apocalipse, capítulo 7, versos 2 até o 4. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não precisamos tentar ficar adivinhando o que é que Deus está esperando. A terra não será ferida até que o povo de Deus seja selado. Este pode facilmente ser o texto mais importante de todas as nossas lições até agora. Deus diz que Ele não permitirá que os ventos da destruição soprem sobre a terra até que Ele sele seu povo. Isso significa que agora temos a resposta sobre o que é que está atrasando os eventos finais da história desta terra. Deus não está esperando que mais mal e mais mal se acumule, não. Ele não está esperando que o templo seja reconstruído em Israel, também não. Ele não está esperando pronunciamentos do Papa lá em Roma. Ele está esperando por um povo especial, um povo a quem ele possa selar como seu. Quando ele encontrar e selar essa última geração, então o fim da história deste mundo seguirá rapidamente. Aliás, é importante nós dizermos agora que não devemos nos desviar por perguntas interessantes, mas que não são essenciais, como por exemplo, os 144.000 é um número literal ou simbólico? Mas então como é que pode haver 12.000 de todas as tribos, aquelas tribos de Israel? Como seremos representantes? Não precisamos falar sobre esses assuntos, mas nós precisamos falar como é que Deus descreve esse grupo de pessoas, como é a característica deles.
Apocalipse 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Deus quer que seu nome esteja escrito na testa das pessoas. Agora nós sabemos o que é o selo de Deus. É o nome dele. Mas o nome dele nas nossas testas significa o seu caráter, escrito permanentemente nas mentes de seu povo. Agora esse povo pertence totalmente a ele e a decisão então é final. Eles decidiram ser justos e santos para sempre, desistiram da rebelião, todo o pecado se foi para sempre de suas vidas. Qual é a experiência espiritual desse povo? Apocalipse 14, verso 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa é uma descrição incrível, quase impossível. Um grupo de seres humanos, anteriormente pecadores como todos nós. Se tivermos alguma dúvida do que é que irrepreensíveis ou sem mácula significa, podemos ler 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e também Hebreus capítulo 9 e verso 14, porque essas duas passagens usam a mesma expressão para se referir a Jesus Cristo. Simplesmente não há pecado em suas vidas. Eles estão realmente vivendo vidas sem pecado em natureza pecaminosa, algo que Satanás disse que não podia acontecer. Perfeição de caráter numa natureza imperfeita e caída. Isso não acontecerá por Deus apertar algum botão mágico nos seus cérebros, ou então por ele tirar do povo a natureza caída para facilitar a obediência, mas porque eles permitiram que o Espírito Santo controlasse suas vidas tão completamente que eles passam a viver o mesmo tipo de vida que Cristo viveu na terra. Se a Bíblia realmente ensina que há um fim do tempo da graça e que Deus vai demonstrar algo especial após o encerramento desse tempo, então parece que também devemos acreditar na maturidade plena do caráter, o que significa viver sem ceder a desejos pecaminosos. Se o ministério de perdoar pecados vai cessar, então parece imperativo que não haja pecado por parte daqueles que estão selados a Deus. Se levarmos a sério as advertências bíblicas para vencer o pecado, a realidade do fim do tempo da graça e o desafio que está diante desses 144.000, então também devemos crer e levar a sério a verdade de viver sem pecar. Esse pode ser um pensamento avassalador, com muito espaço para pessimismo e desânimo. E é nesse ponto, queridos, que precisamos revisar as lições anteriores que estudamos. Primeiro, somos dependentes das promessas e do poder de Deus, não de nossas próprias habilidades. Se Ele pode criar um mundo em 6 dias, se Ele pode ressuscitar Lázaro de dentre os mortos, então Ele pode realizar milagres em nossa vida também. Segundo, porque o perdão terminou, não significa o fim do poder capacitador de Jesus, que precisa habitar dentro do seu povo na terra até o fim. De fato, precisaremos dele mais perto do que nunca. Cristo vivendo no interior e constantemente. Essa será a nossa única esperança de sucesso. Terceiro, viver sem pecado é o objetivo, é o resultado final, mas o nosso foco deve permanecer na justificação e na santificação, porque este é o método que Deus usa para alcançar a impecaminosidade na vida de seus filhos. Jesus perdoa os nossos pecados. Sim, Ele entra em nossas vidas com poder e vitória. Como nos concentramos na justificação e santificação, o resultado final ou a meta seguirão naturalmente. Será o resultado natural de deixar Deus fazer sua obra completa em nossos corações.
É como um maratonista, ele se concentra nos próximos passos que ele dá, nos próximos metros, mas ele mantém em mente aquela fita que ele vai atravessar no final da corrida. O cristão então se concentra no seu relacionamento vital com Cristo hoje e mantém em mente que existe uma meta final. Se Deus está realmente esperando por um grupo especial de pessoas antes de iniciar os eventos finais da história da Terra, nós não deveríamos estar gastando todo o nosso tempo, toda a nossa energia aprendendo a fazer parte desse grupo especial? Essa precisa ser nossa prioridade número 1. E todas as outras questões que sejam interessantes precisam estar em um segundo plano, bem distante da prioridade número 1 em nossas vidas. Esforcemo-nos com todo o coração para fazer parte dos 144.000.